Olá, saudações a todos. Mais uma vez, um privilégio compartilhar, da palavra do Senhor, que alimenta, que estimula a nossa vida. Dias continuam difíceis, hoje dia 12 de maio, do ano de 2021, e aqueles que no futuro tomarem contato com esta palavra deverão entender o momento caótico, pela qual a humanidade tem passado. E essa dificuldade, essa crise tem trazido aos lares, tem trazido aos corações realmente um distúrbio muito grande. E temos sido, nestes dias atuais, além da terrível pandemia, do coronavírus que tem ceifado muitas vidas, temos sido municiados por notícias terríveis, ou seja, a crise que se instalou na sociedade há mais de ano atrás tem afetado as relações familiares, e temos assistido aí, temos visto, temos ouvido notícias terríveis, de familiares que ceifam a vida de pequeninos, temos visto, lamentavelmente, a tragédia se instaurando, ou se instalando dentro dos lares. Essas notícias, elas trazem uma desesperança aos nossos corações. Só que Deus é um Deus de esperança e sempre Ele olha para a humanidade tentando refazê-la, fazer com que ela volte, aos seus caminhos originais, faça com que essa família reencontre, valores. Quando Deus, num momento bastante complicado da humanidade, segundo o relato bíblico lá de Gênesis, resolve escolher, uma família, ele escolhe a família de Noé, e essa família, depois da tempestade, deveria ser um modelo para uma nova humanidade que nasceria. E óbvio, nós vimos que, infelizmente, não houve êxito, na tentativa de Deus na relação com Noé. Não que Deus tenha fracassado, óbvio, mas os descendentes, de Noé, ou seja, a família humana que procedeu de Noé, também continuou, no mesmo diapasão relacionado ao pecado. Se desviou dos projetos de Deus. Deus, então, chama Abraão para uma caminhada que deveria ser modelo também para a humanidade. A família de Abraão foi chamada para ser bênção, óbvio, e houve também, lamentavelmente, fracassos, não de Deus, mas também da família de Abraão, que tem lá suas dificuldades profundas de relacionamento. E óbvio, esse mês aqui, mês de maio, é o mês em que nós devemos refletir sobre a família. E o que é que nós temos percebido é que valores têm sido perdidos, que aquilo que jamais imaginávamos ouvir, nós estamos ouvindo, e mais do que isso, estamos vendo, através aí das notícias. E podemos nos perguntar como é que uma mãe, como é que um adulto pode eliminar uma criança ou eliminar várias crianças, como tem sido essa triste realidade dos nossos dias. Mas é claro que quando falamos de crise, falamos de desesperança, isso pode também afetar o nosso coração. E o nosso Deus, o Deus a quem temos aprendido a servir, é um Deus cuja base, acima de tudo, é a esperança e é o amor. Ora, e Deus ainda, através de Cristo Jesus, nos mostrou um modelo através do qual e pelo qual e para o qual nós devemos nos voltar em tempos difíceis, em tempos complicados. É, portanto, necessário e fundamental, em alguns momentos da nossa caminhada, refletirmos sobre os valores perdidos, e sobre a necessidade de buscarmos esses valores. Deus tem esperança. Nosso Deus é um Deus de esperança e Ele está com seus olhos colocados sobre a humanidade, à procura de famílias, à procura de pessoas, à procura, por que não dizer, até mesmo de igrejas, que realmente
fazem a sua vontade. E os olhos do Senhor podem, nesse momento em que você estiver ouvindo esta mensagem, estar olhando para a tua vida, né? E vem diante disso uma pergunta, né? Você tem mantido, nós temos mantido os valores, né, que Deus nos concedeu? E tem um texto bíblico, né, lá no Evangelho de Lucas, quando publicanos e pecadores assentados estavam ouvindo a palavra do Cristo, né? E é muito interessante que Lucas relata isso, né? Publicanos e pecadores, ou seja, duas classes, né, de pessoas que deveriam ser abomináveis, né, aos valores de Deus. Não conheciam, não entendiam e, portanto, poderiam ser rejeitados, né? Mas quando Jesus então começa a falar sobre parábolas, né, a parábola da ovelha perdida, e ele fala sobre a parábola então lá da dracma perdida. E é muito interessante em algum momento voltarmos sempre a refletir, né, sobre essa parábola. E o evangelista Lucas então nos diz, né, Jesus olhando, né, para aquela multidão ansiosa, e eu percebo nesse olhar de Cristo e nas palavras do Mestre, né, dirigidas aos publicanos e aos pecadores, uma palavra de esperança, ou seja, Deus, através da boca de Cristo, estava dizendo àqueles que ali estavam assentados: vocês têm valores, vocês têm algo importante, né? E que esses valores, esse algo importante, muitas vezes contido no interior de vocês, precisam ser trazidos para fora. Ou seja, nunca, em momento nenhum, Deus perdeu a esperança, né? E lá no capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? E tendo achado, reúne os amigos, reúne as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, né? Então, é um texto que nos fala sobre perdas e encontros, ou reencontros, né? Melhor dizendo, né? Porque aquilo pertencia naturalmente àquela mulher que, por um descuido qualquer, deixou que ela se perdesse, deixou que saísse do seu controle. E, portanto, em um determinado momento, apesar de ela ser apenas a 10ª parte, né, ou seja, da totalidade, né, das dracmas, né, a mulher poderia, ainda tem o 9, né, quer dizer, não, mas o importante é que aquela fazia falta, né, aquela pequena peça, né, ou aquela quantidade de dinheiro, ou aquele elemento, né, era essencial para a complementaridade da vida daquela mulher. Sem ela, né, a vida não seria a mesma coisa. É claro que, né, cristãos, nós temos valores que são importantes e são fundamentais, né? E, em decorrência disso, às vezes relegamos, né, a um plano secundário, a um plano inferior, aquilo que aparentemente, né, pode ser deixado de lado. Eu tenho tantos talentos, né, tenho tantas coisas, por que olhar para esta coisa? Mas esta coisa, né, este algo pequeno, aparentemente, pode estar fazendo falta na vida de muitas pessoas, né? E talvez seja esse algo, né, que o Senhor queira resgatar, né, na nossa vida, na sua vida, na vida da família, né? Na nossa caminhada, é claro que tem sido acrescentado a cada um de nós elementos, né, que vão nos formatando, né, com o passar do tempo em um ser humano, na esperança de que atinjamos, né, aquilo que o próprio Cristo, através de Paulo, diz, a perfeição. Né? Queremos, óbvio, nós estamos atrás disso. E se não estivermos atrás, é porque estamos contentes, né? Estamos satisfeitos com o nosso estilo de vida.
e achamos que não precisamos mais melhorar, que não precisamos procurar mais nada. Portanto, a vida, né, começa a partir dessa visão a se apequenar. Né? Ora, esta mulher então percebe um determinado dia que estava faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Né? O que é que está faltando nessa sociedade? O que é que está faltando na vida da família, né, para que essas tragédias deixem de acontecer? O que é que está deixando, né, ou fazendo com que muitos se desviem do propósito, né, que tanto sonhavam, que tanto almejavam? Ninguém constrói uma família, ou ninguém, né, ao tomar consciência da sua vida, espera que a sua vida seja um fracasso, que sua vida ou sua família realmente sejam atingidas pelas atuais tragédias. Ninguém quer isso, né? Todos nós sonhamos sempre em termos uma família completa, feliz, satisfeita. Sonhamos, né, em termos a nossa própria vida, um estilo que possa nos agradar. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher, em um determinado momento, ela reconhece que ela perdeu. Né? Ou seja, a consciência do indivíduo, a consciência do pessoal, ou seja, não são os outros, né? Não são as atitudes externas que fazem com que eu perca valores, ou perda valor, né? Faça com que os valores desapareçam, né? Da minha vida, mas são as minhas ações. Então, muitas vezes, né, nós culpamos determinadas pessoas pelo fracasso da nossa vida. Ele é culpado disso, eu não sou isso porque meu pai, minha mãe, isso, aquilo outro. Não. Né? Essa mulher aqui nos ensina que ela tomou consciência de que ela havia perdido. Né? E quando ela chama as amigas, ela diz, né? Eu encontrei aquilo que eu havia perdido. Né? A perda que é individual, né, desses valores. Né? Ora, quando olhamos, portanto, para tudo isso que acontece, mais do que isso, gente, as notícias com as quais nós temos tido contato, né, no mundo educacional, no mundo familiar, né, nos mostram que há, acima de tudo, uma angústia muito grande no coração de muitos adolescentes, né, de muitos jovens. Estão se sentindo perdidos, né, nos dias de hoje. E essas notícias, né, que nos chegam de uma forma direta através do contato, elas não são noticiadas, não são transmitidas, porque não são trágicas a ponto, né, de fazer com que vidas sejam eliminadas, mas elas são também tão complicadas, gente, quanto muito próximo disso aí. Porque vidas estão sendo, de jovens, né, estão sendo machucadas dentro da sua família. Jovens estão sendo relegados a um segundo plano. Se para alguns casais, né, e a gente tem que agradecer a Deus por causa disso, né, essa convivência tem sido tranquila, tem sido harmoniosa, é claro, com suas dificuldades, né, nós temos que entender que em muitas famílias, né, esse contato pessoal tão intenso tem provocado, gente, terríveis consequências. Né? Ora, Deus, óbvio, olha para isso e espera, né, atitudes. Agora, como é que nós podemos ter atitudes positivas, né, atitudes cristãs, se muitas vezes, né, algumas coisas também nós perdemos? E o que é que nós podemos, nesses dias, estarmos perdendo? Diálogo. Diálogo é um elemento, né, fundamental. E o que nós temos percebido é que os jovens, né, manifestam, quando questionados sobre as relações familiares em função de alguma atitude relacionada à educação, aquém, né, daquilo que se esperava dele, uma das perguntas que nós sempre fazemos: e aí, como é que está a família, né? E o que nós temos ouvido, gente, com muita tristeza mesmo, né? Não sei. Como não sabe? Vocês estão convivendo.
não conversamos quase, né? Ou seja, a falta de diálogo familiar tem sido algo assustador. Estamos tão próximos uns dos outros, mas ao mesmo tempo tão distantes, né? Ora, nós fomos criados, né, com uma vocação relacional. Deus é um Deus de relação. Deus é um Deus que gosta do diálogo. Deus é um Deus que gosta, né, de conversar com os seus filhos. Esse diálogo nós temos perdido, né? Não somente o diálogo entre pais e filhos, mas o diálogo entre esposa e esposa e o diálogo com Deus. Será que nós não temos perdido? Será que nós não temos deixado de lado? Ah, mas isso é possível viver sem... Não, não é possível, né? Muitas vezes nós acreditamos, né, que nós temos tantas outras coisas a fazer que conversar é perda de tempo, né? E cada vez temos nos isolado mais, né? Os aparelhinhos aí de celular têm feito, né, com que os diálogos aconteçam quase que exclusivamente aqui naquilo que se chama WhatsApp, né? Ora, se não há diálogo, não há respeito, né? Ou seja, o respeito é a valorização do outro, né? Em decorrência disso, o que nós temos visto é uma falta total, né, de respeito entre muitas famílias. E as tragédias acontecem porque o outro não está, né, na minha vida com os mesmos valores que outrora ele tinha, né, ele possuía, né? Não existe nada mais significativo para o ser humano do que a valorização do outro. Nós não conseguimos entender, não conseguimos viver, não conseguimos experimentar a relação com Deus se não for na relação, né, com o outro, né? A dignidade, levar dignidade ao outro, levar esperança, né? Olhar para o outro e amá-lo tanto quanto nós amamos a nós mesmos, né? E nesse mundo egoísta, gente, isso tem corrido um grande perigo, né? Esse mundo individualista pelo qual nós estamos vivendo, onde os interesses são pessoais, onde, né, aquilo que nós falamos no outro dia, farinha pouca, o meu pirão primeiro, ou seja, eu vou cuidar dos meus interesses, né? Ora, e tudo isso leva a uma terceira consequência, né, que é a reciprocidade, ou seja, se eu não respeito, eu não sou respeitado, né? Se eu não levo amor, eu jamais vou conseguir receber amor, eu vou me fechar, né, para todas essas coisas. Ora, a consequência disso são as crises, né? Somos membros uns dos outros. Essa é uma palavra que a igreja fala tanto, né, do corpo, mas esse corpo hoje começa a estar fragmentado, né, pelo individualismo, pela falta de respeito, né, cada um buscando os seus interesses. E nesse sentido, então, o que é que nós podemos fazer, né, de uma forma bastante rápida, né? A primeira coisa é acender a candeia, né? É a primeira coisa que aquela mulher faz. De duas uma, ou era noite, não acredito nisso, mas ela estava realmente interessada em vasculhar os mínimos lugares, né, para encontrar aquela dracma perdida. E ia escarafunchar, ia buscar aonde está isso que me faz falta agora, né? Gente, nós temos um indicativo muito claro, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? A palavra de Deus é luz. Eu sou a luz do mundo, disse, né, o próprio Cristo. Ou seja, nós temos o receituário completo para uma vida digna. A humanidade conhece, né? Todo mundo praticamente sabe, né, exatamente desses versículos, independente da comunidade que frequenta, sendo desta ou daquela outra. Isso tem sido uma palavra constante, né? Lâmpada para os meus pés, né? Ou seja, para que a minha caminhada seja feliz. As dicas, as orientações bíblicas, elas são muito claras, né? Elas não deixam margens
a que se perca alguma coisa, né? Tem necessidade de alguma coisa, a palavra de Deus é orientativa, né? Ora, e aí então começar a procurar através da palavra de Deus aquilo que nós não temos feito, né? E ela é riquíssima, né, nesses casos aí. Precisamos então olhar, né, para a nossa mente e entender que ela ultimamente tem estado carregada de lixos também, né? A mulher, a palavra diz que aquela mulher pega uma vassoura e sai varrendo, né? Ou seja, é no sentido aqui de procurar, né? Pode ser que ela estivesse, aquela dracma simbolicamente falando, estivesse embaixo de um amontoado de sujeira, né? De um amontoado de poeira que estivesse impedindo a visão, né, daquela mulher sobre aquele bem, né, fantástico e maravilhoso que estava fazendo falta. E por isso ela pega a vassoura, né? Óbvio que também a nossa mente, se não tomarmos cuidado, Isabel tem falado, eu tenho falado, né, nós estamos conversando, porque a própria palavra de Deus é orientativa, né? Da mente, né? É que nós temos realmente a possibilidade, né, de a enchermos com coisas positivas ou negativas. E precisamos varrer, gente. Precisamos encher a nossa mente de coisas positivas, aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, né? Aquilo que estimula a vida. É isso que deve, né, realmente tornar-se, né, parte do nosso cérebro, do nosso pensamento, não os lixos, né, que a sociedade aí queira, né? Ora, quando essa mulher então começa a varrer, ela vai perceber, né? Ela vai perceber que tem lixo. E é assim conosco, se tivermos coragem, né? Nós vamos perceber que amontoamos lixos diários, amontoamos lixos semanais, amontoamos lixos anuais, né? E que muitas vezes ficam ali escondidos, tornando a nossa vida obscura, tornando a nossa vida pesada, né? Tornando a nossa vida, né, não segundo o propósito de Deus. Ora, aquela mulher, ele diz a palavra que aquela mulher vai varrer até encontrá-la. Pode ser que demore um pouco, gente, né? Devido à quantidade de lixo acumulado, pode ser que tenhamos que gastar um tempo aí fazendo uma análise da nossa relação com Deus através da palavra de Deus e percebermos isso tem, isso não tem, isso eu perdi. E fazermos então o quê? Procurarmos não desistirmos. Tem muita gente desistindo nos dias de hoje. Essa é e será uma das grandes tragédias, né? Ou seja, acreditarmos que não há nada o que fazer. E Deus sempre nos diz que sim, é possível. É possível buscarmos, é possível resgatarmos. E quando resgatarmos, então, né, festejarmos, gente. Né? Ou seja, não festejar, né, no sentido de reunir as pessoas para uma festividade, que tem muita gente planejando. Vocês já ouviram isso, né? Quando essa pandemia terminar, né, nós vamos nos reunir para fazermos uma festa. Você já ouviu isso, né? Qual festa que nós vamos, né, depois de tudo isso realizarmos? Uma festa com os nossos amigos, regados a bebida e comida, ou uma festa, né, no sentido do reencontro, né, no sentido de podermos olhar para aqueles com os quais nós estamos afastados e percebermos nele pessoas amáveis, pessoas queridas, né? Alegria na transmissão, né? Puxa vida, né? Nos reencontramos. Aquela mulher reencontra-se com aquilo que havia perdido e produziu, e esse algo perdido e encontrado produziu uma imensa alegria no coração dela. Queridos, busquemos, não desistamos. E quando reencontrarmos, né, aquilo que havíamos perdido, celebremos, porque a vida é maravilhosa, porque a vida é bela, porque a vida é digna. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe, né? E aqueles que estiverem ouvindo durante essa semana, temos que nos lembrar, né, que neste próximo domingo, nosso culto, né, das primícias também, onde estaremos consagrando, levando parte, pouco daquilo que nós temos, né, um pouco daquilo que Deus tem nos dado,
para repartirmos com as famílias carentes. Não somente o alimento, mas repartamos também a esperança, repartamos o sorriso, repartamos a alegria de termos uma direção a seguir. E essa direção é a palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Deus resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém.